Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 1, inicialmente. Se der tempo, nós vamos entrar numa outra passagem, no mesmo livro, mais prática. Vamos conhecer um princípio aqui, importantíssimo, principal da nossa relação com Deus, amém? Livro de Provérbios, no capítulo 1. Digam glória a Deus. Feche os olhos agora. Coloque a mão nessa página do capítulo 1 aí. Curva a sua cabeça. Quero ver toda a igreja orando por sabedoria hoje. É justamente o que você precisa, mais sabedoria. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui inclinados na Tua presença, reconhecendo que a sabedoria do Senhor é perfeita, que o Senhor é o Deus de todo entendimento, o Senhor é o Deus de todo conhecimento, o Senhor é o único que pode nos justificar com esse conhecimento, com essa sabedoria seja implantada nos nossos corações, e nós estamos aqui com submissão humilde, crentes no Senhor, crentes no nosso Deus, e o Senhor possa nos fazer fluir para todas as áreas da nossa vida. Essa sabedoria possa fluir, meu Pai, no casamento, essa sabedoria possa fluir no relacionamento, nós venhamos a aprender a perfeição de Deus, porque vamos observar a palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele veja em nós uma disposição de aprender e não de sermos obstinados, teimosos, coração endurecido, mas estamos dispostos para ouvir. Toda a igreja diga: eu estou pronto. Toda a igreja: eu estou pronto para ouvir a palavra de Deus, porque eu quero a verdade do Senhor no meu coração. O Senhor se agrada que nós tenhamos a verdade em nosso coração. Então, meu Deus, queremos receber essa água viva. Derrama a Tua unção para nos capacitar e nos dar toda a condição de caminhar na Tua presença, no temor do Senhor, no respeito ao nosso Deus. Digam amém. Irmãos, se uma pessoa diz que crê em Deus, a primeira coisa que essa pessoa precisa é temer ao Senhor. Amém? Pastor, eu preciso respeitar a Deus. Esse temer a Deus, irmãos, não é medo. Eu peço que vocês prestem atenção agora. Esse temor não é o quê? Não é medo. Mas esse temor é respeito, irmãos. Esse temor, ele é respeito. Por quê? Porque Deus, Ele é a própria verdade. Quem vem ao encontro do Senhor, a primeira coisa que precisa para se relacionar com Deus é o temor. Silêncio, por favor. Amém? Vamos prestar atenção no culto agora. A primeira coisa que você precisa
é respeitar o Senhor. Respeitar o Senhor por quê, pastor? Porque Ele é digno de respeito. É igual um filho, quando ele se dispõe a respeitar o seu pai e a sua mãe. Por quê que eu tenho que respeitar o meu pai e a minha mãe? Porque são dignos de respeito. Porque querem o meu bem. Amém? Porque me amam. Porque me amam e vão querer o melhor para quem? O melhor para mim. Seu pai e a sua mãe, os que têm pai e mãe vivos, têm certeza que eles querem o melhor para vocês. E Deus não é diferente, irmãos. Só que Deus é muito mais do que o seu pai e a sua mãe. Deus é muito mais, a sabedoria de Deus é muito mais suprema. A Bíblia diz que Ele é soberano. Dá para você entender isso? A Bíblia diz que Ele é justo, verdadeiro, fiel, majestoso, glorioso, todo-poderoso. É aquele que fala e a coisa acontece, porque Ele tem poder, porque Ele tem autoridade. A palavra dEle é poderosa. E isso é o suficiente, é o mínimo e suficiente para você se render a esse Deus, para você ter um temor a esse Deus. Mas o temor não é medo, é o quê? O temor é o quê, igreja? Respeito. A Bíblia coloca o temor como o princípio do conhecimento. Se alguém quiser ser sábio, se alguém quiser ser inteligente, se alguém quiser conhecer as coisas profundas, precisa ter respeito a Deus. Pastor, eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu tenho temor a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu respeito a sabedoria e a instrução de Deus. Você não é escravo de Deus, você entende, é diferente. Você entende que Deus sabe o quê? Sabe tudo. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele sabe tudo. Pastor, Deus é melhor. Deus sabe tudo. Eu tenho por Deus uma reverência, eu tenho uma admiração, eu tenho uma adoração profunda, porque Ele é o único Deus. Isso é que é temor. Ah, não, eu estou com medo de ir para o inferno. Não, isso não é temor. Temor é quando você sabe que você pode confiar em Deus, que você vai se dar bem. Nele não há sombra de dúvida. Será que Deus está certo? Isso não é temor. Você teme o Senhor, você vive pela fé na palavra dEle, por quê? Porque primeiro, você temeu a Deus. Primeiro você recebeu Ele, você o recebeu como verdadeiro, você o recebeu como um Deus santo, e você vai pedir a Ele, Senhor, eu quero também ter esse temor, eu quero ter esse santo temor, para não andar fora da tua palavra. Amém? Você vai desejar não andar fora da palavra. Você vai desejar fazer a vontade de Deus. Você vai desenvolver o temor a cada dia. A cada dia eu obedeço o quê? Eu obedeço mais. A cada dia você obedece mais. A cada dia você vai superando a desobediência. A cada dia você vai superando a dureza do seu coração. Aquilo que você não obedecia antes, hoje você está o quê? Você está obedecendo porque o seu temor está desenvolvendo. Diga glória a Deus. O seu respeito está o quê? Seu respeito está crescendo. Veja se o respeito de vocês tem crescido. Porque esse é o princípio, irmão. Não tem relacionamento com Deus sem respeito. Quem não respeita o Senhor, não tem relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é baseado no temor. Esse é o princípio do relacionamento com Deus. Amém? Diga glória a Deus. Pastor, eu reconheço que Deus é a razão de tudo. Deus é o princípio e o fim de tudo. Se eu não respeitar a Deus que me criou, que me permitiu vir à existência, amém? Deus permitiu que você viesse ao mundo, e Ele tem um destino para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
ele tem uma salvação, ele tem uma história preparada para você. Ele quer que você seja filho, ele quer que você se entregue, ele quer que você chegue e diga hoje: pastor, eu entrego a minha vida para Jesus, porque eu tenho temor a Deus. A partir dessa palavra hoje, pastor, eu entendi que eu devo ter respeito a Deus. Eu tenho sido indiferente, porque muitas vezes, irmão, você está na igreja, mas é uma pessoa indiferente. Não tem seriedade em relação a quem? Em relação a Deus. Você não é sério em relação a Deus. Você é uma pessoa irreverente. Você vem na igreja porque, não, vamos lá passear um cadinho. Vamos dar uma voltinha. Mas aqui é um lugar de muita seriedade. É um lugar porque aqui se fala do seu destino. Aqui Deus mostra o começo, o meio e o quê? E o fim da sua vida. Ele diz o que Ele tem para você. Ele chama você para um destino especial. Foi isso que Deus quis com Israel. Deus tirou o povo do Egito porque Ele queria dar um destino especial. Ele disse: olha, eu vou enviar vocês para uma terra que mana o quê? Mana leite e mel. Uma terra, ao invés de amargura, olhe para mim, ao invés de amargura, como vocês estão na amargura, ao invés da escravidão do Egito, como vocês estão, do servilismo, eu quero enviar vocês para algo maravilhoso. É isso que Deus tem para vocês, algo maravilhoso. E tem gente que ainda rejeita, tem gente ainda indiferente. Não se enganja nessa proposta: pastor, eu vou tomar uma posição espiritual na minha vida. Eu não estou falando de religião, não, irmão. Eu não estou falando de denominação. Eu estou falando de uma posição séria diante de quem? Diante de Deus. Em relação à verdade do Evangelho. Não é em relação ao sistema religioso. Não é em relação aos rituais que nós vemos dentro da igreja hoje. Adivinhação. Isso não é relacionamento com Deus. Isso não é relacionamento com Deus. Entrou na igreja para ouvir adivinhação, revelação. Entrou na igreja para o pula-pula. Isso não é adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade é um coração totalmente voltado para quem? Para Deus, em cima de quê? Daquilo que Ele estabelece através da palavra. Temor do Senhor, temor de Deus. Eu preciso ter temor de Deus. E isso é o princípio do conhecimento. Conhecimento por quê? Porque Deus tem um conhecimento para passar para quem? Para a igreja. Não é o pastor que passa, é Deus que passa. Não é o pastor que inventa o culto. Não é o pastor que dá um show no altar. Mas é o pastor que transmite o conhecimento de quem? De Deus, em nome de Deus. Ele não é o dono da mensagem. Eu não sou o dono da mensagem. Mas o que eu vim dizer hoje, que a base, o princípio do relacionamento com Deus é o temor. O princípio do conhecimento, uma pessoa que quer ficar alicerçada na relação com Deus, precisa respeitar Deus. Diga glória a Deus. Precisa respeitar esse que quer te dar um destino especial. Antes pela lei de Moisés e hoje pela fé em Jesus Cristo. O novo concerto hoje, a nova aliança é pelo sangue de Jesus. Pastor, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, levou sobre ele os meus pecados, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus. Diga glória a Deus. Eu creio, isso sim é temor santo. Isso é respeito. Deus, pastor, Ele odeia o pecado? Sim, Ele odeia o pecado. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer me livrar do pecado. E eu tenho que ter respeito por esse princípio. Deus quer me livrar de quê? Deus quer me livrar do pecado. Então, irmãos, o princípio não é o tempo. O princípio não é o momento. Mas o princípio está se referindo a um relacionamento correto. Você tem que se relacionar o quê? Corretamente com quem? Ah, não, pastor, eu venho na igreja. Não, meu irmão.
Você vem, você ouve, você iniciou uma caminhada com Deus, você continua a sua comunhão redentora com Deus pela palavra dEle, pela ciência dEle. A ciência de Deus é gloriosa, a ciência de Deus é santa, o conhecimento que Deus transmite para a igreja é algo sagrado. Nós falamos aqui de coisas sagradas, nós falamos aqui de coisas santas, nós não falamos de coisas do mundo. Prosperidade, pastor, ser empresário, isso não é conversa para se tratar dentro da igreja. A igreja trata de coisas santas. A igreja trata de coisas sagradas. Diga glória a Deus. Pastor, Deus é santo e eu também tenho que ser o quê? Eu também tenho que ser santo. Eu preciso ter um relacionamento correto com Deus. Eu preciso ter uma submissão de adorador. Adorador ao Deus da aliança que se revelou para mim. Eu não posso me afastar dos conselhos divinos. Se eu conheço a palavra de Deus, eu vou praticar o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem prudente foi aquele que ouviu e praticou o quê? A palavra de Deus. Ele construiu a casa dele sobre o quê? Sobre uma rocha. É essa que é a estrutura espiritual que Deus quer te dar. Que você seja edificado como uma casa que não vai se abalar, porque você conhece. Você não vai se abalar, meu filho, porque você conhece. Você conhece, pastor, eu conheço. Deus disse, Deus me ensinou e eu vou fazer. Deus disse para perdoar, eu vou perdoar. Digam glória a Deus. Porque eu vou andar nessa sensatez, eu vou andar nessa verdade, não na loucura. Porque o louco, a Bíblia classifica o louco como aquela pessoa rebelde, como aquela pessoa que não quer ouvir o conselho de quem? Não quer ouvir o conselho de Deus. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não o quê? Mas não pratica. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que são pessoas fracas. São pessoas fracas, por quê? Porque levam uma religião irresponsável. Uma religião sem comprometimento, uma religião sem respeito, uma religião sem temor. Amém? Deus está querendo, irmão, nessa noite aqui, que vocês se ajustem. Temor do Senhor refere-se a relacionamento correto com Deus. Princípio de ciência quer dizer um discipulado contínuo dentro da palavra. Pastor, eu ando na palavra. Mas você não anda na palavra porque você está debaixo de uma lei que te obriga. Não, você recebeu um entendimento espiritual. Jesus, ele transmitiu para a igreja uma mensagem atualizada. Por isso que ela se chama Novo o quê? Novo o quê, irmão? Novo Testamento. Será que você não dá para raciocinar? Peraí, pastor, por que chama novo? Porque o velho não é tão claro quanto o novo. Tem igreja que gosta do velho, mas eu gosto do novo. O velho fala do dízimo, o novo não fala. Quem está entendendo, diga amém. O velho fala da lei de Moisés, mas o novo diz que Jesus revogou a lei. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. O novo me dá um entendimento mais o quê? Mais elevado. Mas você fica no velho. Ah, pastor, a lei de Deus, a lei de Deus, a lei de Deus. Mas a lei foi revogada. A lei de Moisés foi revogada. A lei de Deus hoje, irmãos, ela é uma lei que não é mais obrigatória. Mas é preciso o quê? É preciso o quê? Ter o quê? Ter fé. Fé não é obrigatoriedade. Fé não é servilismo. Fé é uma entrega de todo o quê? De todo o coração a uma verdade que foi revelada por Deus.
Eu me entreguei, irmãos, ao ministério. Por quê, pastor, que o senhor hoje é um pregador da palavra? Pela fé. Porque Deus me mostrou que a palavra dele é o que? Verdade. Eu não estou sustentando aqui uma mentira, não. Eu estou pregando aquilo que eu creio. Porque ninguém pode ser um pregador da palavra se não crê no que está pregando. Mas eu também não invento. Eu prego a palavra verdadeira. Eu não faço show aqui, não. Aqui não tem adivinhação, aqui não tem revelação, aqui não tem esse que te digo, aqui não tem língua estranha, aqui tem sim a ciência de Deus. A ciência de Deus para que você abra o seu entendimento espiritual. Eu oro a Deus para que Ele abra os olhos espirituais. A mesma oração que Paulo fez para os Efésios. Eu oro a Deus, eu clamo ao Senhor, para que sejam abertos os seus olhos espirituais, para que vocês tenham entendimento e sabedoria espiritual. Diga glória a Deus. Porque quando abrir o entendimento espiritual, irmãos, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter temor. Vocês vão respeitar não por medo. Vocês vão respeitar porque vocês estão entendendo. Vocês vão respeitar porque vocês estão entendendo que vai haver um juízo. Não é um terror que Deus está infringindo. Deus não está querendo aterrorizar a igreja, não. Mas Deus estabeleceu. Ele estabeleceu porque Ele é juiz. Porque Ele tem poder para dizer e tem poder para fazer. Se Ele está dizendo que vai ter um julgamento, Ele quer que a igreja entenda que esse julgamento vai acontecer. Ele quer que a igreja procure se ajustar para que ela não caia em condenação. Mas ele diz o que? Aquele que crê será o quê? Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Aquele que se entregar a Jesus Cristo será salvo. Deus não quer colocar terror em ninguém, mas Ele está dando o entendimento do que vai acontecer no futuro. E que a igreja, ela tenha temor. Que a igreja tenha temor, irmãos. Que a igreja tenha respeito pela palavra de Deus. Pastor, Deus é verdadeiro. E eu tenho que me curvar à palavra de Deus. Que o Senhor te conceda essa graça. De você se entregar, de você ter uma relação, um relacionamento correto, por submissão adoradora. Eu adoro o Senhor, porque Ele fala de condenação, mas Ele abriu uma porta de salvação para todo aquele que temer. É essa porta de salvação que Deus está abrindo aqui nessa igreja. Ele abriu para todos vocês uma porta de salvação, mas é preciso temor do Senhor. Saiam da loucura, da rebeldia, da perversidade e se curvem com temor diante de Deus. Saiam da indiferença à palavra do Senhor e sejam sensatos, não sejam insensatos. Ouçam e cumpram a palavra de Deus, porque ela é digna de ser respeitada. A palavra de Deus é digna de ser respeitada. E é esse o fundamento que o livro de Provérbios, ele nos concede um versículo chave no capítulo 1. Pastor, Deus, Ele é o dono da sabedoria suprema. Salomão está transmitindo, irmãos, nada mais, nada menos que algo inspirado por quem? Por Deus. Salomão, quando Deus mandou que ele pedisse o que ele quisesse a Deus, o que Salomão pediu? Salomão pediu o quê? Sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria com tanta sinceridade, Salomão se tornou o homem mais sábio que nunca houve outro igual a ele em todo o tempo. Amém? Nunca houve um homem tão sábio quanto Salomão. Peçam essa sabedoria no nível de Salomão para muito mais. O nível de Salomão de conhecimento de Deus, de conhecimento das coisas de Deus, mas peçam a Deus para que vocês tenham o temor santo também. Porque o que aconteceu com Salomão no final? Ele perdeu o respeito ao Senhor. Salomão começou a adorar outros deuses, Salomão casou com estrangeiras, Salomão bagunçou. Mas ele recebeu algo valioso. E Deus tem algo valioso para essa igreja nessa noite, amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos, olha o que ele diz: o temor do Senhor é o princípio de quê?
é um princípio da sabedoria. Em outras Bíblias está escrito o princípio da ciência. Princípio, irmãos, é o que o pastor disse. Não está se referindo a um tempo. Pastor, não é um tempo que vai passar, esse princípio não vai ficar para trás, mas é um relacionamento correto e contínuo com quem? Quem quiser se relacionar com Deus vai ter que respeitar a Deus, do começo até o final. Quem se propõe a respeitar a Deus? Então você faça essa confissão diante dele: Senhor, eu vou te respeitar. Eu quero te respeitar. Coloca esse respeito no meu coração. Se você não tem tido essa capacidade, irmãos, peça a Deus. Porque o próprio Deus disse assim: olha, eu darei um coração novo. A obediência não será uma disposição totalmente do homem. Ele tem que se esforçar. Mas quem te dá um coração sensível, um coração obediente? Quem prometeu isso a você? Deus. Pastor, eu não tenho obedecido a Deus. Então você vai dobrar o joelho e pedir a Ele um coração obediente. Diga glória a Deus. Pastor, eu não tenho tido temor a Deus. Então peça a Ele. Porque esse é o princípio que Ele mesmo está dizendo. O temor do Senhor é o princípio de quê? É o princípio da sabedoria. Relacionamento correto. Submissão adoradora. Eu vou adorar a esse Deus de todo o meu coração, porque eu tenho o quê? Porque eu tenho temor. O Deus da aliança que se revelou para mim. O Deus que quer me ensinar a caminhar. O Deus que quer me fazer uma pessoa santificada, pura de todo o quê? Pura de todo o coração. O Deus que quer tirar os defeitos do seu coração. Diga glória a Deus. É esse Deus que está te chamando para uma relação. Mas Ele está colocando uma condição. Só se você me respeitar. Só se você me temer que você vai ter parte comigo. Só se você temer ao Senhor que você vai ter parte com quem? Você vai ter parte com Deus. Aí ele diz assim, irmão, na segunda parte do versículo: os loucos desprezam o quê? Os loucos desprezam o quê? A sabedoria e a instrução. O problema nosso é que nós somos loucos. Se for fazer uma avaliação aqui, todo mundo aqui é louco. Nós precisamos nos arrepender. Loucura, irmãos, que a Bíblia se refere, são as pessoas que não estão querendo seguir os conselhos de Deus. São pessoas que estão rejeitando o respeito. Jesus citou em Mateus que justamente dois tipos de pessoa. Um prudente, que ouve e pratica a palavra de Deus, e o insensato, que é aquele que ouve e não pratica o quê? E não pratica a palavra de Deus. Mas lá ele diz uma coisa, que o insensato, a queda dele foi grande. Amém? Quando uma pessoa não quer conhecer a Deus, ela se torna uma pessoa insensata. E ela vai ter uma grande o quê? Uma grande queda. As coisas começam a dar errado na minha vida e eu não procuro conhecimento. Meus caminhos não estão bons, minha vida não está boa, meu casamento não está bom, eu estou com a vida toda amarrada, toda complicada. Eu preciso da direção de quem? Você precisa da direção de Deus. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? A gente conversa com o espelho, a gente conversa com o nosso próprio coração, a gente conversa com pessoas que não têm nada para nos oferecer em termos de conselhos, mas não conversamos com quem? Mas não conversamos com Deus. Ah, minha amiga disse, o casamento vai mal, aí você liga para aquela amiga cabeça tapada, aí ela fala assim, se eu fosse você, eu já tinha largado isso há muito tempo. Amém?
Se eu fosse você, eu já tinha separado. Eu não sei como é que você aguenta isso. Amém? O pai fala, não ande com essa pessoa porque eu estou vendo que vai dar problema. E você diz, não, não tem problema nenhum. O pai está falando cheio do Espírito Santo. O pai está enxergando o perigo que você não está enxergando. O pai tem experiência de vida. Essa pessoa está dizendo, fulano, não apanha esse empréstimo, não compra isso porque você não tem condições de pagar. E você diz assim, eu vou fazer. A teimosia, irmãos. A teimosia é classificada na Bíblia como loucura. Tem muita gente louca dentro da igreja. Tem muita gente que não respeita a palavra de Deus. Amém? Eu ia entrar num tema aqui específico, mas eu vou deixar para o outro culto. Mas, de antemão, quem quiser se relacionar com Deus, tem que ter temor, tem que ter respeito. O temor do Senhor. Amém? A Bíblia está falando de um Senhor que se revelou para você, um Senhor que é o Senhor de todas as coisas, é um Senhor que já existia antes de tudo. Quem está falando com você não é qualquer pessoa, é um Deus que já existia antes de tudo. Diga glória a Deus. Pastor, esse Deus já existia antes de tudo. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que você precisa compreender plenamente. A palavra de Deus diz assim, estremeça diante do poder de Deus. Amém? Você tem que estremecer diante do poder de Deus. A Bíblia diz que Ele falou e tudo se fez. Ele mandou, logo tudo apareceu. Por isso eu tenho que temer o Deus de toda a terra. Temam, irmãos, temam a Deus. Pastor, eu vou me entregar para Deus hoje de todo o meu coração. Eu vou sair daqui hoje aos pés desse Senhor. Por isso que o salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Amém? Descansará. O salmista diz, descansará. Abra aí no Salmo 91, para você ver como que o salmista tinha temor de Deus. Só para a gente encerrar. A palavra é profética e ela vai abençoar a sua vida. Diga glória a Deus. Essa palavra ela vai iluminar o seu coração, ela vai te abençoar hoje. Essa palavra tem poder para mudar a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Veja a segurança daquele que se refugia em Deus. Veja o conforto, a consolação do Espírito Santo para aquele que teme a Deus. Salmo 91, quem achou, diga amém. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Irmãos, são pessoas que moram aos pés do Senhor. São pessoas que moram na presença de Deus. E quando fala morar na presença de Deus, são pessoas que estão ouvindo a Deus o tempo inteiro. São pessoas que estão se interessando pela orientação de Deus. São pessoas que não abrem mão da segurança que o Senhor oferece. Não abrem mão da proteção. Eu digo a vocês, vão morar, vão residir, vão habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E isso trará descanso. Sabe o que é esse descanso aqui? É conforto. Sabe o que é esse descanso aqui? Mesmo em meio à crise, você vai estar tranquilo. Porque esse Deus, Ele vai confortar o seu coração nos tempos difíceis. A palavra diz que as igrejas, irmãos, as igrejas da Judéia, da Galiléia, de Samaria, eram igrejas que tinham consolação do Espírito Santo. Amém? Atos diz que a igreja da Judéia, de Samaria,
as igrejas da Galileia, elas tinham consolação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque elas andavam no temor, no respeito ao Senhor. Andavam na doutrina dos apóstolos. A preocupação com a palavra de Deus, irmãos, é fundamental para um relacionamento perfeito com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você não entre na igreja para ver espetáculo de pastor, não. Se não abrir a Bíblia e não pregar a Bíblia, você vai embora, porque você vai perder tempo. Se desviar do Evangelho, mais ainda. Se não tem Evangelho, as chances são nenhuma. As chances de proteção, as chances de segurança, as chances de transformação, porque não há comunhão com Deus, as chances são nenhuma. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai conseguir receber o alimento espiritual para transformar a sua vida, porque o poder está na palavra do Senhor, desde que se tenha o temor do Senhor. Essa ciência grandiosa, essa sabedoria suprema, ela não pode transformar se não houver respeito. O Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mas antes ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do quê? Do Onipotente, o quê? Direi do Senhor. Olha o que ele fala no versículo 2. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Nele confiarei. Minha alma está nas mãos de Deus. Deus só pode me livrar se eu confiar nele, se eu me entregar para ele. Se eu morar na presença dele. Amém, meu filho? Se você morar na presença do Senhor. Se você disser hoje, não, eu vou confiar em Deus. Eu vou morar na presença de Deus. Você vai ter segurança. Pode acontecer o que for. O perigo pode te rondar, irmão. O perigo pode até te ameaçar. Só nunca vai te vencer. Nunca vai te vencer. Eu profetizo isso aqui agora. Por essa palavra. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Olha o temor desse homem. Olha o respeito desse homem. Ele é o meu Deus. Ele é o único que eu adoro. Quando se fala de Deus, se fala de adoração. Talvez você esteja adorando sua namorada, seu marido, seu filho, seu amante, mas não está adorando a Deus. Está adorando sua casa, está adorando seu carro, está adorando a sala bem, como diz, encerada, né? A sala bem encerada. Eu fico olhando assim, está um espelho. Ninguém pode pisar aqui. A sala está um brinco. Dia de sábado, a sala vira um altar. Adore. Não pisa aí não, hein, meu filho, senão vai manchar o chão, hein? Está adorando a sala. Só que a palavra está dizendo para você adorar quem? Ter um temor a Deus, ter uma adoração única ao Senhor, respeito supremo, superior a Deus. Você pode amar o seu marido, você pode amar o seu filho, você pode amar o seu neto, mas adorar, você só pode adorar quem? A Deus. É o único digno de adoração, é o único digno de toda honra e de toda o quê? De toda glória. Toda honra, toda honra, toda glória. É o máximo, é o máximo. Adoração, Senhor. Direi, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Confiarei. Aí ele disse, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai me livrar sim, porque eu estou confiando nele. Ele vai me livrar sim, porque eu estou habitando na presença dele. Ele tem um compromisso comigo, porque eu tenho um compromisso com quem? Porque eu tenho um compromisso com ele. Faça o seu compromisso com Deus nessa noite, e ele te livrará. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, pastor. Ele vai me livrar de todos os laços que forem preparados para mim. Ele vai me capacitar a sair. Ele vai me capacitar à libertação.
Se tem alguém aqui aprisionado, vai ser liberto hoje em nome do Senhor Jesus. Se tem um problema sério na sua vida, siga o conselho de Deus, porque você vai encontrar a saída. É promessa. É promessa. Eu direi do Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará. Deus está garantindo, olha, porque você confia em mim, porque eu sou o seu Deus, porque você está dizendo que eu sou o seu refúgio, você está dizendo que eu sou a fortaleza da sua vida, eu vou te livrar do laço. O salmista estava dizendo, ele vai me livrar do laço. Ele estava dentro do laço, ele estava dentro de uma prisão, ele estava dentro de um problema sério. Interpretem como vocês quiserem. O salmista estava aprisionado, mas ele decidiu confiar em quem? Ele se voltou para Deus, talvez antes do laço ou depois do laço, não importa. Se converta agora enquanto tem vida. Enquanto tem vida, enquanto há condição de dizer, Senhor, eu te respeito, como aquele ladrão na cruz. A palavra de Deus diz que um ladrão zombava de Jesus. Você não é o Cristo? Se salva agora. Desce da cruz. Mas o outro do outro lado falou assim, que isso, rapaz? Você não tem respeito? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. E ele faz a oração dele naquele momento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus precisa de uma reverência sua, de todo o coração, irmão, para ele te abençoar. Deus precisa de uma confiança sua nessa noite. Pastor, temor do Senhor. Foi isso que o ladrão expressou naquele momento e recebeu a justificação. Foi isso que o salmista declarou aqui no versículo 1, no versículo 2, e ele disse, certamente ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele vai me proteger debaixo das suas penas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás o quê? Seguro. A sua verdade é o quê? Escudo e broquel. A verdade de Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, para encerrar, você tem que respeitar a verdade de quem? A verdade de Deus. Fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia rapidinho, quem pode ficar de pé. Coloque as mãos no seu coração. E comece a se entregar a esse Deus como o único caminho, verdade e vida. Como disse o salmista, eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. O Senhor, meu Deus, seja a minha casa. O Senhor seja a minha moradia, o meu refúgio. O meu refúgio é na tua presença, Pai. Fale com Deus agora, abre o seu coração, irmão. Não precisa de formalismo, não. Não seja formalista, não, formal. Mas seja bastante simples nas suas palavras. Eu entendi o que o pastor disse, Senhor. Eu entendi o que o seu mensageiro disse aqui nessa noite. Que eu tenho que te respeitar, eu tenho que depender do Senhor, porque o princípio de toda sabedoria é o temor de Deus, é o temor de Deus. Eu quero aprender, toda a igreja diga, eu quero aprender, eu quero saber o que ninguém sabe, eu quero caminhar pelos caminhos de Deus. Senhor, ensina-me os segredos da felicidade, da libertação, tudo aquilo que somente os que têm parte com o Senhor, um relacionamento correto com o Senhor, têm o prazer, a honra de conhecer. Eu quero ser essa pessoa e ter esse prazer de conhecer os teus segredos, as palavras, os pensamentos, as verdades mais profundas que só o Senhor tem.
Faça silêncio agora. Você que precisa de uma direção de Deus, você que precisa encontrar uma saída do laço do passarinheiro. Pastor, eu estou com um problema sério na minha vida, eu estou com algo que ninguém dá solução, mas Deus, Ele sabe tudo, Deus, Ele tem solução para tudo, e eu estou saindo daqui hoje com essa convicção, de que Ele é a verdade que eu tenho procurado, a razão para a minha vida que eu tenho procurado, porque eu estou com um vazio no meu peito, um vazio no meu coração. Eu tenho desejado tantas coisas, mas eu não estou satisfeito, eu não estou me sentindo realizado, realizada. Realização com a minha família, realização com meus filhos, realização com o meu casamento, realização com a minha vida. Eu estou sentindo um vazio no meu coração. Então você vai procurar o Senhor, você vai buscar esse relacionamento com Deus nessa noite, declarar de todo o seu coração que Deus é o único Deus, Ele é digno, Ele é o princípio de ciência, Ele é o próprio conhecimento, e você quer caminhar com Ele. Deus santo, Deus justo, Deus reto, Deus de amor, Deus de misericórdia. Consola, Espírito Santo, o coração dessa mulher a partir de hoje, o coração deste homem. Dê o conforto que essa pessoa precisa, porque ela teve um encontro com o Senhor. Dê o conforto que essa pessoa precisa em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade. Porque o problema, meu Deus, não é o que está por fora, não é o que está acontecendo na nossa vida. O fundamental para a nossa felicidade não é, Senhor, o que está acontecendo, porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Não é por causa da aflição que você está triste, mas é a falta da presença de Deus, é a falta da direção de Deus. Por isso que você tem errado, por isso que você não tem tido sustentação, você não tem tido força, porque só Deus pode dar essa força. Você tem que respeitar mais a Deus, respeitar no sentido de crer, respeitar no sentido de buscá-lo como conhecimento mais alto. Não é o conselho da amiga, essa amiga irresponsável que você tem dado ouvido, essa amiga irresponsável que não fala nada que presta, essa colega de trabalho, essa colega de academia, só com perversão no pensamento, só com desvio, querendo levar você para a perdição. Mas Deus tem um caminho de vitória, Deus tem um caminho, um alicerce para a sua família, um alicerce para o seu casamento. Ele tem entendimento para te dar, para você crescer, para você amadurecer. Você tem sido uma pessoa tão imatura, meu irmão, imatura porque a sua conversa é muito fraca, a sua conversa é muito fraca. Você não fala nada que presta. A sua infantilidade é bastante nítida pelas suas palavras, pelas pessoas com quem você se identifica mais. Identifique-se com pessoas que têm espiritualidade. Identifique-se com Deus em primeiro lugar. Identifique-se com a verdade do Senhor. Identifique-se com o caminho. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, envolva essa igreja, cubra essa igreja com a sua verdade, sejamos protegidos, não vamos temer mal algum, espanto nenhum, Senhor, nem espanto noturno, nem espanto do dia, nem da escuridão, nem da mortandade que nos rodeia, pessoas caindo ao nosso lado, à nossa direita, mas o Senhor nos livrará, meu Deus. O Senhor nos conservará, o Senhor nos protegerá, o Senhor nos dará segurança. Nós nos refugiamos no nosso Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Deus todo dia.
Escolha o Senhor, irmãos. Escolha o Senhor, meus irmãos, e tenham a paz, e sejam edificados, e cresçam espiritualmente, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa igreja, ela cresça na espiritualidade, na consolação e no respeito ao nosso Deus. Todas as almas que estão aqui, o Senhor possa produzir em nós um santo temor em não transgredir a vontade revelada pelo Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Digam amém. E uma salva de palmas para Jesus bem forte, para a honra e glória de Deus, bem forte.